Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre uma coisa super importante para nós mulheres. Como nós estamos na Semana da Mulher, a gente abordou o dia 8 de março e também as lutas feministas. E uns pontos super importantes para nós na sociedade, que se tornam um tabu hoje em dia, mas que foi algo vencido anos atrás, em 1934, que a Grazi vai falar um pouco para a gente sobre isso. Ela é uma das nossas alunas. E ela veio já especializada para falar sobre tudo isso que a gente vai abordar hoje e para vocês verem o quanto a mulher é importante nas nossas vidas. Oi, gente, tudo bem? Como ela havia falado, eu sou a Graziele, sou aluna e é um prazer estar com vocês. Então, Grazi, eu queria que você começasse falando um pouco para a gente sobre a origem do dia 8 de março, que é o Dia da Mulher. A origem do Dia da Mulher remonta aos direitos trabalhistas que as mulheres estavam reivindicando desde o início do século XX. Direitos trabalhistas, igualdade salarial, o direito ao voto, enfim, pela igualdade de gêneros. Então, elas vieram lutando, lutando e lutando. Em 8 de março de 1910, Clara Zetkin, a representante do Partido Comunista Alemão, deu a ideia de uma criação de um Dia da Mulher, que seria em 8 de março. E sobre Antonieta de Barros, que foi a primeira deputada negra do Brasil, o que você tem a nos falar? É muito importante essa parte de primeira deputada negra do Brasil, porque a gente já percebe a mulher e ainda mais por ser negra, entrando em ação na área da política. Antonieta de Barros, ela foi uma catarinense política eleita democraticamente e, assim, ela foi um ícone na política brasileira, porque ela era escritora, jornalista, enfim, ela era muitas coisas. E ela, na época, escrevia sobre política e mulheres, assim, o que era tabu. Tipo assim, 1930, na década de 30, era uma coisa muito conservadora. As pessoas não tinham muito direito de falar. Então, ela ser uma deputada negra, a primeira deputada negra eleita democraticamente no Brasil, foi um grande avanço para a representatividade das mulheres, principalmente das negras no Brasil. E um fato importante, né, que a gente pode ressaltar aqui é porque ela foi eleita 2 anos depois, na data correta do direito ao voto. Porque 2 anos antes, em 24 de fevereiro de 1932, a gente pode ver na história que a mulher ela deixou de ser dependente do homem, de certa forma, e foi conseguido o voto para ela. Porque, querendo ou não, nós mulheres, nessa época, não tinham direito do voto caso não fôssemos casadas ou não tivesse o marido ciente do que a gente estava fazendo. Então, assim, eu queria que tu ressaltasse pra gente um pouco também sobre como ela fez as reivindicações das lutas feministas. O que ajudou? A Antonieta de Barros ajudou em quê? Ela ajudou muito na parte da literatura, já que ela era uma escritora e falava muito sobre a área da política por ser mulher negra. E, além de tudo isso, ela deixou um legado muito importante, que serviu muito, muito, muito para a população negra feminina do Brasil e para os negros também, já que ela ganhou um espaço muito notório na política. E assim, voltando já ao início da nossa conversa, né? Tem a questão da igualdade, que a gente fala muito sobre a Lei Maria da Penha. Não é um fato da igualdade em si, mas porque ela foi criada, tipo, a questão da violência contra a mulher que acontecia e nada era feito, porque na época a gente pode ressaltar mesmo que a mulher era submissa ao homem. O homem sempre foi a cabeça de tudo e a mulher não tinha voz em nada. Então, a Lei Maria da Penha, tu, assim, poderia expressar alguma opinião em relação a isso pra gente? E questão histórica também, né? A Lei Maria da Penha aborda 5 tipos de violência: a física, a psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual. A agressão física é quando tem algum machucado aparente no seu corpo. Um roxão, pode também ser cortes, chicotadas, que acontece ainda assim. Pode parecer uma coisa surreal, mas acontece. A violência sexual é quando tem algum ato não consentido pela parte da mulher de conotação sexual. A patrimonial é quando o agressor deteriora algum bem seu.
Pode ser um celular, pode ser uma televisão, porque ele ficou com raiva, ficou com ciúmes. A moral? A moral é quando o agressor espalha boatos de você, por exemplo, ou então palavras de baixo calão. Difamação. Difamação. Calúnias também é um tipo de violência moral. E tem a última, que é a psicológica, que se baseia em humilhações que o agressor vai praticar contra você. Ele vai estar sempre tentando te diminuir. A questão dessa de psicológica, né, é o que mais acontece no nosso município e que a gente realmente não leva isso em consideração. Porque, assim, a gente pode observar muito que aqui no nosso município, Independência, tem muita gente que sofre com essa mesma agressão, só que elas não reconhecem, o que isso é de certa forma, muito preocupante pra gente, né? E em questão da literatura, eu gosto muito dessa parte, então eu queria que tu falasse um pouco pra gente se você conhece alguém que aborda as lutas femininas na literatura. Carolina Maria de Jesus é um grande nome na literatura brasileira pela conquista das mulheres, porque ela foi escritora e compositora. No seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, ela relatou suas experiências diárias de luta que ela tinha, por ser da periferia, por ser negra e ser mulher e ainda mãe solo. Então, assim, ela carregava um grande peso em suas costas, porque a sociedade via ela de um jeito muito preconceituoso na época, porque era 1960, um tempo muito ainda conservador. Em seu livro, ela relatou muito a sua luta diária, realmente, porque, assim, ela trabalhava de segunda a domingo, então ela não tinha descanso. Ela era catadora de papéis, de lixo. Tudo que ela podia catar, ela catava para garantir o sustento de sua família. Por ser mãe solo, então ela era sozinha e não tinha um apoio familiar. Era só ela e apenas ela. O pai de sua filha, apesar de ser solteira, o pai da menina ainda mandava um certo dinheiro, mas esse dinheiro não era o suficiente. Desde aquela época, a gente percebe que a pensão sempre foi um problema muito grande na vida das mulheres. Bom, para falar em questão realmente dos feminicídios no Brasil, a gente pode ressaltar o ranking mundial, que é o 5º em relação a mulheres lésbicas, trans, que isso agrega muito o fato de violência, porque, assim, é um fato que não devia acontecer realmente, porque você é o que você quer, não o que as pessoas decidem. A Erika Hilton, ela é uma deputada negra trans que vem lutando ativamente na luta dos direitos feministas das pessoas negras e, assim, ainda das mulheres. Porque, né, ela está representando muito bem, muito bem, assim, nós, na Câmara. E, para finalizar, a gente vai entrar em um assunto super legal, que já veio, assim, desses anos anteriores até atualmente, que é a relação do Covid. Que tem uma das mulheres que se destacou um pouco, né? A doutora Jaqueline Góes, ela é uma biomédica negra que mapeou o genoma do Covid. E isso foi muito pouco falado. Por que não foi falado? Porque ela é mulher? Ou porque ela é negra? Ou porque é os dois? Exatamente. Se for, eu tenho certeza, não totalmente certeza, mas se fosse um homem branco que tivesse classe alta com rios de dinheiro, com certeza ele seria ressaltado, porque ele tem que ser sempre o do topo, né? Mas como era uma mulher negra, como já vem ressaltado da deputada Antonieta Barros, a gente pode ver que o tabu na sociedade em relação às negras são muito grande. Ainda está evidente nos dias de hoje. Exatamente. Então, gente, foi um pouco do que a gente pôde trazer para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. E é sobre isso. Ai, foi um prazer aqui estar com a Cristine nesse podcast. E a gente queria muito, sabe, que vocês dessem a opinião de vocês sobre isso. E que sempre que vissem uma situação de violência contra a mulher, se posicionar, viu? Porque, assim, é uma coisa muito triste você ver uma mulher sofrendo violência. Geralmente é uma violência moral, onde próprias mulheres que não têm sororidade nenhuma com as outras falam delas, dizem que é não sei o quê, só porque a menina
fica com alguns rapazes. E assim, sempre que vocês verem isso, vocês falarem, isso não tá legal, por favor, reverter um pensamento. E, gente, é isso. Eu espero que a gente espera que vocês tenham gostado disso, desse podcast que a gente fez. E, assim, a gente queria muito que vocês deixassem o seu like e comentassem o que vocês acharam. E agradecer também à escola e os professores que nos deram a oportunidade de estar aqui hoje, a equipe que está aqui com a gente na gravação. E é sobre isso e até o próximo.